o trabalho não é o único pilar da minha vida. E o de ninguém é. Nós temos vários pilares. Família, nossos sonhos. Saúde. Finanças. Exato. E aí tem o trabalho também. Então, a gente reconhecendo isso, de que o trabalho não é o nosso único pilar, a gente entende que então nem tudo que a gente permeia, o que a gente planeja, tem que ser totalmente atrelado ao nosso serviço. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio da RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins, a sua guia nesse podcast de 2 anos que mais cresce no Brasil, focado em RH e liderança. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Ramon. Ramon, seja muito bem-vindo. Muito prazer ter você aqui. Obrigada por ter preparado um conteúdo para compartilhar com a gente. Antes da gente começar, falaremos sobre nomadismo digital. Conta um pouquinho sobre você e um pouco sobre a sua empresa. Sim, Oi todo mundo. Eu estou muito empolgado. Porque eu vim falar de uma coisa que eu gosto muito e eu acredito muito que impacta a vida das pessoas. É sobre, como a já comentou, nomadismo digital. Sou um profissional de RH, tô há 10 anos atuando na área. E hoje eu atuo numa empresa 100% remoto. Vou mais pra frente falar como eu me descobri nômade. Mas foi na Afterverse, essa empresa, que eu aderi a esse estilo de vida. Desde então, já participei de alguns fóruns falando sobre o trabalho remoto e as possibilidades que o trabalho remoto entrega. Já dei algumas palestras. Eu gosto muito de sempre lembrar também que eu não estou num cargo de liderança. Eu acho bem importante frisar isso, porque às vezes dá até aquela impressão de se a pessoa tá com todas essas possibilidades, é porque talvez ela tá em uma cadeira. Não, sou analista de folha e benefícios, aproveitando demais essa possibilidade. E é isso. Muito bom. Conta um pouquinho da empresa para as pessoas conhecerem. Conto. A Afterverse, ela é um estúdio de games do Grupo Móvel. Já estamos há 3 anos com o principal game nosso, que é o PKXD. E a empresa, ela nasceu remota. Então, esse também é um ponto que eu gosto bastante. Tem quantos anos de vida? 3 anos. Legal. 3 anos do produto, mais o split. Porque quando eu digo produto, a Afterverse, ela nasceu dentro de uma outra empresa. Entendi. Play Kids, como uma unidade de negócio. Vamos desenvolver um game. Legal. Teve um crescimento estrondoso esse game. E aí perceberam que, não, pera lá, não somos só uma unidade de negócio. Somos uma empresa. E aí começaram a fazer todo o processo para tornar essa unidade de negócio uma empresa. E assim nasce a Afterverse. Eu já entrei neste momento de, você entra na Afterverse, mas vamos cuidar de todo o processo de transferências de vidas de quem hoje tá nesse CNPJ antigo para ir no CNPJ de Afterverse. Entrei já nessa cadeira de folha e benefícios. E como eu disse, não entrei pensando que eu ia estar trabalhando, que eu seria um nômade digital, como eu vou contar como eu descobri isso, mas que aí depois eu percebi que era o que eu sou. Muito bom, então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? A ideia aqui é falar sobre como ser um nômade digital trabalhando com RH. Então especificamente, você encontra conteúdos aí sobre o nomadismo em vários lugares, várias comunidades, grupos de pessoas explicando, falando e contando a sua história. Mas aqui a gente tá trazendo pra realidade pra dizer que quem é de RH também pode ser um nômade digital. Um ponto ainda, já é importante. E não só quem trabalha com RH pode ser nômade, mas quem trabalha CLT pode ser nômade. Perfeito. Esse é um ponto que as pessoas acabam perguntando e achando que, se é nômade digital, então é porque trabalha com freela, é autônomo, faz os próprios horários. Não. Eu sou CLT, trabalhando com RH, e eu vim meio que mostrar essa possibilidade. Como que é isso? Muito bom. Antes de tudo, eu acho que é importante colocar todo mundo na mesma página, né? E dizer o que é o nomadismo digital, né? E aí, nesse processo, você pode contar um pouco sobre como foi a sua descoberta também como nômade digital. Tá. Eu vou inverter. Fica à vontade. Antes de eu falar o que é o nômade digital, eu vou contar como eu descobri que eu era isso e como eu ouvi. Eu até compartilho bastante sobre isso. Quando eu entrei em Afterverse, eu tava numa empresa presencial, 100%.
E eu queria ir para uma empresa que me oferecesse 1 ou 2 dias de home office. Era a minha intenção. Cheguei até a Afterverse, 100% remota. E aí, eu estava com umas férias programadas para o México. E aí, começa aquela insegurança de, né? Poxa, mas só que se eu tô mudando de empresa, será que eu vou conseguir já entrar e já pedir férias e tudo mais? Eu ia ficar 2 semanas no México e em seguida eu ia para São Francisco. E eu não precisei fazer nada. Tocou normal, por causa do remoto. E aí eu comecei a trabalhar na Afterverse lá do México, depois fui para São Francisco. Quando eu voltei, já tinha passado o período severo da pandemia. E aí as fronteiras do Canadá abriram. Eu sou apaixonado pelo Canadá, morei lá. E aí nossa, agora eu quero ir pro Canadá. E eu não precisei ter esse receio de, não, mas eu vou precisar de férias para poder ir pro Canadá. E aí, conversando com um amigo, nossa, agora que abriu as fronteiras, eu vou pro Canadá também, vou ficar trabalhando um tempo de lá. E aí ele pra mim, nossa, então você é nômade digital? E eu nunca tinha ouvido falar disso. Nunca? Aí nossa, me senti assim, o pioneiro nisso. Até pesquisar no Google. Exato. Nossa, gostei. Eu cheguei pro meu marido, eu sou nômade digital. Mas aí eu fui no LinkedIn, aí eu percebi, não, você não é tão especial assim, isso já existe. Mas foi quando eu nunca nem tinha ouvido a menção dessa expressão, nomadismo digital. Foi com esse meu amigo me falando isso que eu percebi, caramba, eu tô vivendo isso, mas nunca nem tinha sido a minha pretensão. Eu queria trabalhar 1 ou 2 vezes por semana de casa no home office, minha ideia nem era isso. Mas me percebi então um nômade digital, e aí explicando o que é o nômade digital. Basicamente, o nômade digital é uma pessoa que só precisa de conexão com a internet para conseguir fazer as entregas e realizar o trabalho. Então, receber as demandas, entregar o resultado que ele gera para a empresa, tudo de forma onde ele só precisa dessa conexão com a internet. E aí ele, tendo essa noção de que é só isso que ele precisa, ele se abraça na liberdade geográfica que isso oferece. Então, já que a única coisa que eu preciso é conexão com a internet, então não importa onde eu esteja, eu consigo trabalhar. E aí ele mergulha nisso. Esse é o nômade digital. A definição, vamos dizer assim. Mas como determinar um nômade digital? E eu acho muito interessante a gente comentar sobre isso, porque algumas pessoas às vezes acham que, nossa, essa era uma vida que eu queria, mas eu não consigo, porque, sei lá, eu vou ter que vender tudo e viver pelo mundo. Então, eu acho que o nomadismo digital, embora ele nasce dessa definição, ele não tem necessariamente uma determinação de quando você é ou não. Por quê? Eu conheço pessoas que colocaram tudo dentro do carro e estão subindo o Brasil. Conheço pessoas que costumam ficar 1 mês numa cidade, depois volta para casa. Aí fecha 1 mês em outra, volta para casa. E conheço também pessoas lá da Afterverse, inclusive, que vendeu tudo e hoje tá na Europa. E tá conhecendo os cantinhos da Europa. E não é sobre o nome, né? Sobre se colocar dentro daquele conceito. É talvez sobre aproveitar características do conceito. Exato, exato. Eu, por exemplo, eu sou casado, tenho meu apartamento com meu marido aqui em São Paulo. Então, nós temos um alinhamento onde eu fico cerca de 1 semana, 8 dias fora por mês. E aí eu retorno pra minha casa. Aí já fecho o outro mês. Então no outro mês eu vou pra essa cidade, pra esse país. Fico 1 semana, 8 dias, volto pra minha casa. E é assim que eu tenho aproveitado essa liberdade geográfica. Conta pra gente como foi esse ano. Quais lugares que você foi, que você conheceu? Ai, gente, foi delicioso esse ano. É sério, foi dos melhores anos da minha vida. Eu tô na Afterverse, eu entrei em junho do ano passado. Fez 1 ano agora. Isso. Desde que eu entrei na Afterverse, eu já trabalhei de São Francisco, México, Toronto, Bahia, Rio, Minas, Nova York, Montreal. Tô agora já, no próximo mês, vou pra Orlando. Já tô com viagem também fechada pra Curitiba, Vancouver, volto pra Toronto. Canadá sempre eu tento manter no meu próximo destino. E pensando em números, nossa, eu já consegui assim uma possibilidade que eu não fazia ideia que eu ia viver. Real. É delicioso. Eu sou muito, muito grato de estar vivendo isso. É muito especial.
E eu acho que até isso que diferencia um pouco o trabalho home office desse trabalho remoto, nomadismo, É muito liberdade diferente, geográfica. é muito diferente, né? Traz pra gente, depois eu até falo um pouco mais sobre como eu sinto que isso agregou na minha vida pessoal e profissional. Assim, eu ter contato com essa explosão de pessoas ao redor do mundo. Eu quero até que você fale um pouquinho sobre isso agora. E para puxar esse assunto, eu vou falar sobre uma frase que quando conversamos, você falou e me chamou muita atenção. E eu acho que vale a reflexão de quem tá nos ouvindo agora. Que a gente precisa encaixar o trabalho na vida, não o contrário. Né? Não a vida no trabalho, ou seja, o trabalho ele não é a nossa estrutura, apesar da gente ficar grande parte do nosso tempo trabalhando, não é o nosso entorno que precisa adaptar a nossa rotina do trabalho, pelo contrário, o trabalho ele é uma das dimensões da nossa vida e ele também precisa sofrer adaptações para que a gente tenha uma vida plena, feliz e saudável, Exato, né? passar por essas adaptações como todo o restante da nossa vida passa. Exatamente. Eu imagino que o ponto de partida dessa sua história também seja essa, né? Quando você toma a decisão de preciso de uma empresa onde eu não precise ir até ela todos os dias, é uma decisão que você tomou para encaixar o trabalho à vida, não o contrário, Totalmente. né? Exato. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e nessa linha de raciocínio já pode contar um pouco dos seus aprendizados. Tá. Você até usou uma expressão aí sobre a gente adaptar tudo na nossa vida, entender que o trabalho também é adaptável. E aí tem um ponto que eu costumo falar às vezes. O trabalho não é o único pilar da minha vida. E o de ninguém é. Nós temos vários pilares. Família, nossos sonhos. Saúde. Finanças. Exato. E aí tem o trabalho também. Então, a gente reconhecendo isso, de que o trabalho não é o nosso único pilar, a gente entende que, então, nem tudo que a gente permeia, o que a gente planeja, tem que ser totalmente atrelado ao nosso serviço. E aí eu não quero romantizar. Eu sei, a gente precisa de salário, a gente tem conta para pagar, tudo isso. Mas eu acho que a gente entender o que nós queremos nesse momento para minha vida. Neste momento o que eu queria era isso. Era trabalhar home office 1-2 vezes por semana. E aí depois eu percebi que então hoje, se eu for decidir ou tomar uma decisão de onde eu quero trabalhar, já precisa me oferecer esse 100% remoto. Porque aí foi o que você falou, é eu encaixar o trabalho na minha vida. Agora se tornou uma necessidade. Que hoje é isso que eu quero. Ponto. E não vai durar pra sempre. Talvez daqui 2 anos eu já decida que não. Agora eu quero trabalhar da minha casa todos os dias. Aí ok, se eu tiver que ir eventualmente pra empresa presencial. Mas a gente tá sempre naquele modo online, de o tempo pensando no trabalho presencial. De acorda já com o despertador. E aí corre pra colocar tudo em ordem. Aí sai pra pegar aquele trânsito. Estamos aqui em São Paulo. Sou aqui de São Paulo. Pegar o trânsito de São Paulo. Antes de trabalhar na Afterverse, eu morava em Alphaville. Alphaville fica em Barueri. É uma outra cidade aqui no estado de São Paulo. Então eu levava 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. E era curioso, eu não percebia o quanto eu perdia de vida nisso. Era 4 horas do meu dia, da semana, se eu for começar a somar, que eu estava entregando o meu tempo totalmente para o trabalho. Então, acho que é você até mudar essa chavinha. Porque senão algumas pessoas até pensam, nossa, então se eu não tiver um trabalho remoto, eu não tenho possibilidade de estar... não tendo o trabalho como principal pilar, não. Você pode também estar num trabalho presencial. Então tem muito isso. Embora eu acho que o remoto e o home office dá muito mecanismo e ferramenta pra gente fazer isso, encaixar o trabalho na vida e não o inverso, mas não significa que é só o único modelo de trabalho que você consegue atingir isso, sabe? Entendi, muito bom. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre como é que precisa ser a empresa
como é que a gente escolhe a empresa que vai nos dar condições para que a gente possa se tornar um nômade digital? É qualquer tipo de empresa? A empresa, aquelas empresas mais tradicionais, ainda que a gente esteja como CLT, enfim, é possível, né? Acho que na linha do romantizar, né, do que você falou lá. É para todo mundo que está nos ouvindo ou não? Ai, eu acho que não, infelizmente. É realista isso, é realista. realista. E a gente tá aqui pra quebrar algumas barreiras pra que isso seja possível pra cada dia mais pessoas. Exato. Né? Então, por isso que a gente tá aqui trazendo Exato. esse ponto. Mas hoje a realidade é outra. Exato, e é porque eu também, aqui não é nem fazer jus de, nossa, essa empresa que não possibilita o remoto, ela tá indo pro caminho errado. E a que possibilita, nossa, é a principal. Não é fazer esse jus, mas é entender que tem algumas empresas que não possibilitam e que por isso não dá o match que você quer neste momento da sua vida. Eu acho que as empresas que hoje caminham para possibilitar cada vez mais o remoto são empresas que têm já na liderança muito um pensamento voltado para o resultado e não para o tempo trabalhado. E eu digo tempo trabalhado até porque se a gente mais para o passado, tem muito esse jeito de empresa de, você tem que entrar nesse horário e sair este horário da empresa, e se até dentro desse período você ficou, sei lá, com algum tempo de ócio, mas por que então você não tentou fazer alguma coisa, sabe? Não, porque a minha entrega útil, incrível, foi nisso. Não é como se eu hoje criei mecanismos e estudei para eu ter as minhas entregas com alto desempenho em tantas horas. Não necessariamente, então, se me sobrou uma hora, eu tenho que me agarrar a uma outra demanda. Não. É muito, eu acho, até ter essa honestidade de, essa é a minha entrega. Eu não tô falando de não dar o seu melhor, não. É você dar muito o seu melhor naquilo que você tem que fazer. E entender que às vezes você faz isso em 2, 3 horas, não em 4. Perfeito. E então eu acho que as empresas que hoje conseguem caminhar melhor e implantar o remoto são empresas que já têm uma ligação melhor com isso, com o resultado, e não necessariamente com o tempo que leva para essa pessoa fazer isso. Porque senão aí fica essa coisa de... Eu acho que muitas pessoas que escutam o RHCast devem ser formadas em psicologia, e Foucault explica esse controle dos corpos. Eu acho que é até um pouco atrelado a isso. Eu quero ter controle do que você faz no horário que você inicia até o horário que você termina. E no final das contas, a entrega não tem a ver com o horário que eu iniciei e com o horário que eu terminei. Mas o quão boa era a entrega. Mas eu acho que... Então hoje, como eu falei, tem muito isso de liderança. Mas eu também acho que é uma onda. Quando eu digo uma onda, os principais talentos hoje do mercado, às vezes forçam, entre aspas, as empresas a entenderem que tem que mudar um pouco o modelo que elas têm atualmente. Então, sei lá, quando a gente vai principalmente para uma empresa da área de tech, se a gente pensa que o principal capital intelectual daquele negócio de tech são essas pessoas hoje que estão se formando nessa área de tecnologia, esses profissionais, a maioria deles não querem mais trabalhar presencial. Então, eles acabam forçando, que eu comentei, a outras empresas que possuem esse capital intelectual de tech como principal do negócio, entender que eles precisam ir para o remoto também. E existem empresas hoje que já fizeram isso, que perceberam totalmente, não é só assim, verbalizado ou postagem do LinkedIn, não, que perceberam, eu estou perdendo talentos por eu não estar oferecendo remoto. Então eu acho que essa onda precisa ter essa empresa que tem essas lideranças que acredita na entrega e não no trabalho performado, mas eu também acho que os próprios talentos acabam fazendo com que algumas empresas mudem aí o caminho. Pra gente fechar esse bloco, assim, de conceito, oportunidades e ir um pouco pra prática de como que isso se dá dentro do contexto de RH, eu queria falar uma coisa que eu acho que é super importante e passou por muitos elementos da sua fala, que é termos uma carreira mais consciente, uma tomada de decisão de
qual é o rumo da nossa trajetória profissional, né? E que a gente tome posse dessa decisão. Porque quando você pega e fala, bom, eu quero trabalhar numa empresa que me promova 2 dias em casa. Agora, a partir daqui, eu só vou trabalhar numa empresa que eu possa continuar sendo nômade digital. Então, são decisões que você toma e você se prepara para ter poder daquela decisão, que são super importantes para a gente conseguir viver algo como isso. Sim. Né? Então, assim, é tomar posse, de fato, se preparar para isso, para você conseguir escolher, porque de fato a gente escolhe também a empresa que a gente quer trabalhar, Exato. como o contrário. Eu acho que é ser o protagonista da carreira. Eu sei que é batido até às vezes essa expressão. Mas é o batido básico bem feito. O batido. Exato, é você assumir aonde você quer estar e como você quer que aquilo sirva pra você também. Eu acho que hoje, até quando existe uma negociação numa hora de entrevista, um processo de recrutamento, não se resume somente a o que você, pessoa candidata, tem pra me oferecer. Lindo. E você? O que empresa, corporação, startup tem pra me oferecer? Porque vale a pena, tem que dar esse match, sabe? E aí eu acho que encontrando esse match, a pessoa tem esse poder de protagonismo. De eu entrei aqui porque eu quis e fazia sentido atuar nessa empresa também. Muito bom. Como é que você dá na prática a tua rotina como um nômade, né? Permanecendo aí 1 semana, 10 dias fora. E a rotina da empresa, né? Porque estamos falando de fusos horários, inclusive, diferentes do que é estabelecido como padrão comercial, né? Quais são os mecanismos que você tem, a empresa tem, seu time de RH tem para fazer isso funcionar? Boa, eu vou responder em 2 partes. Primeiro, como funciona até hoje toda a comunicação, todo o alinhamento entre eu, minha área, minha liderança. E depois eu falo até o que nós, como área de gente, preparou para dar suporte para todas essas pessoas espalhadas no Brasil, mundo e tudo mais. Perfeito. Voltando primeiro para minha área hoje. Existe um alinhamento fixo de daily, one-on-one entre eu e a minha liderança. E isso já vem em horários fixos, o que é muito bom. Porque então até se eu vou… eu quero pegar uma passagem para tal lugar, eu entender o horário do voo, tudo mais. Não, mas aquele meu sync é fixo todas as semanas. Então ele não flutua. Eu sinto que algumas empresas hoje têm um pouco essa dor de… eu vou puxar vou puxar um horário lá com você. Coloca pra amanhã essa reunião. Não é assim que funciona. A gente tem conversas fixas para entender os projetos que nós estamos tocando lá no início da semana. O que a gente vai dar vazão essa semana? Então, o que nós temos de prioridade? Minha área, por exemplo, né? Folha e benefícios. Então, essa é uma semana em que começou o fechamento de folha de pagamento. Real oficial. Mas também tem outros projetos que a gente está tocando, que a gente tem que entender o que é prioridade ou não. Então, pensando em área, a gente já tem esses horários fixos, em que eu sei que naquele momento eu vou estar conversando com a minha liderança pra gente acabar tocando o que vai fazer nessa semana. E aí, nas minhas atividades, eu acabo colocando isso realmente no meu horário. Eu vou fazer isso essa hora, depois eu sei lá, quando ocorre, vou viajar de manhã, então vou estar a manhã inteira fora. Então eu tenho essa maturidade de entender que eu vou começar a trabalhar meio-dia, por exemplo, mas eu vou até um pouco mais tarde, num dia em que não tinha essa reunião já marcada. Com a minha liderança funciona desse jeito. Cada liderança leva de uma maneira, mas eu acho que esse jeito é muito bom. Porque você consegue fazer em volta dessas reuniões, dessas dailies, desses one-on-ones, o que você quiser fazer, enfim, relacionado aí para os seus horários. Agora, para a empresa, nossa, o time de gente fez algo incrível, assim, foi incrível. Como nós pensamos em dar uma atenção e levar a informação para todo mundo. Pensando nisso, as pessoas falam de outros fusos horários, mas mesmo que elas não estejam falando de outros fusos, nosso trabalho ele é flexível. Muito aquilo que eu até comentei, é focado no resultado, não é efetivamente no o quanto de tempo você estava lá. E desde sempre, né? Não é uma transformação cultural, desde sempre. Desde sempre. Nascemos já assim, quando construímos nosso contrato de trabalho, teletrabalho, pensando nisso. Segue aquele ponto, você vai trabalhar por 8 horas diárias, mas você entende essas 8 horas como serão feitas.
E aí, pensando nisso, que as pessoas estão espalhadas por todo o Brasil e que alguém pode estar online às 7 da manhã e eu só vou estar online às 10, por exemplo, nós criamos alguns mecanismos de fazer com que todo tipo de solicitação, todo tipo de informação esteja disponível para todas as pessoas, sem nós termos que ser acionado o tempo todo. E aí, quando eu digo até o tempo todo, não é porque nós pensamos como nos livrar dos acionamentos, não, mas como deixar a informação ali. Como facilitar, né? Exato. Então, alguns dos nossos mecanismos. Nós criamos, junto com o time de Office da empresa, nosso portal. O nome é realmente Nosso Portal. É bem empoderador mesmo. E no nosso portal, as pessoas de Afterverse, elas conseguem fazer qualquer tipo de solicitação para o time de suporte. Então, eu quero solicitar férias, direto no nosso portal. Quero solicitar reembolso de benefícios, direto no nosso portal. Ainda indo para o time de suporte. Eu preciso solicitar um mobiliário, nosso portal. Preciso solicitar uma segunda tela de trabalho. Tudo no nosso portal. O nosso portal, ele serve muito como essa ferramenta para... Eu não preciso acionar uma pessoa. Eu entro no nosso portal e aí quem tiver disponível na área, responde. Então, chegou uma solicitação de férias. A área hoje de folha e benefícios, somos em 2. Então, quem receber primeiro essa notificação é quem vai tocar esse processo. Então, nós criamos o nosso portal como ferramenta de solicitação. E nós temos também o que a gente chama de guide, que são as regras do nosso jogo. É até o nome mesmo, Rules of Play. Dentro desse guide tem todas as informações do universo de Afterverse. Então, a pessoa quer entender o período de licença maternidade. Você pode ir direto no guide ver. Que dia que é acreditado determinado benefício? Tá lá no guide. Organograma, as ferramentas do dia a dia. A gente criou o guide e nós ainda continuamos construindo ele. Então, conforme a gente recebe perguntas, questionamentos e a gente percebe que aquilo não tá no guide, então vamos colocar no guide também. O guide serve justamente para isso que eu comentei. 7 horas da manhã. Eu quero entender qual que é o período, com quanto tempo de antecedência eu posso pedir minhas férias. Eu vou acessar o guide para ver isso. Eu não preciso esperar que alguém de folha e benefícios me responda. Nossa, qual que é a minha plataforma para acessar os meus olerites? Isso tá no... Enfim, fica tudo no guide. A ideia foi isso. Deixar disponível uma ferramenta para solicitação e uma ferramenta para informação. Hoje a gente já está até num trabalho de transformar todo o guide em inglês também. Então ele já está incrível em português, e agora já caminhando aí para outros passos, mas esse ponto, deixar ele também em inglês. A ideia é a informação chegar para todas as nossas pessoas, não importa onde elas estejam. E os assuntos urgentes? Minha carteirinha do plano de saúde não funcionou, tô aqui no hospital com urgência, não sei o que eu faço, qual que é o número dela, aquelas coisas que assim, o funcionário não pode esperar uma solicitação chegar na mesa de alguém. Também vou por 2 respostas. É tudo amigo, gente, tudo vai pra 2, tudo mais. Mas é porque eu acho que é legal às vezes detalhar alguns pontos. Sim. Pensando então nesse caráter de urgente, antes de falar como que a gente faz, algo que é muito exercitado na cultura de Afterverse desde o início. Você estar online não significa que você está disponível. Então, as próprias pessoas entenderem o que é de fato urgente e o que não é urgente. É uma cultura que o ser humano precisa entender, na verdade. Exato. Né? E hoje que a gente fala tanto de saúde mental e ansiedade, eu sofro pra entender isso. Porque às vezes quando eu preciso de qualquer ajuda, apoio de parceiro, nossa, eu fico até com dó, porque eu sou insuportável. Não, mas eu preciso, eu quero, mas Afterverse conseguiu me ajudar também a compreender isso que eu acabei de comentar. Estar online não é estar disponível, ou seja, ninguém vai estar disponível o tempo todo. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade no que a gente entrega para os times de suporte como algo urgente. Precisa disso do dia para noite ou não. Eu consigo esperar isso ser resolvido.
Mas existe esse cenário, gente, que você comentou mesmo. Esse é até um… Totalmente. A pessoa tá no hospital, tá sem acesso à carteirinha, o que ela faz? Uma das ferramentas que a gente utiliza lá na Afterverse é o Slack, que é o nosso principal canal de comunicação. O que a minha liderança e eu, pensando no nosso time, fizemos para… Sempre que chegar uma solicitação assim, a gente conseguir responder o mais rápido possível. Então, eu tenho o meu perfil e ela tem o perfil dela lá no Slack, mas nós criamos um perfil único para a área de folha e benefícios. Que a ideia é, aquilo que for urgente é para ser destinado direto para esse grupo, para esse perfil onde nós dois estamos, e aí quem tiver disponível naquele momento já responde. Entendi. Então foi um jeito de também não deixar a informação parada. Mandei pro Ramon, mas o Ramon só ficou online hoje às 11 da manhã. E eu precisava disso com mais urgência. Pode ser direcionado então para aquele grupo. E a mesma coisa, se a minha liderança também estava off, estando nesse grupo, a pessoa que tiver ali naquele momento já consegue ter essa informação e responder a essa urgência. Muito bom, Ramon. Eu acho que assim, para quem está nos ouvindo, certamente é uma grande luz no fim do túnel, né? Assim, Jéssica, trabalho com RH, já recebi essa pergunta, né? Trabalho com RH, mas não faço ideia de por onde começar a escolher uma empresa onde eu tenha maiores possibilidades, né? Para poder ter maior flexibilidade pelo estilo de vida que eu gostaria de ter e tudo mais. Eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo agora tá bem animado, bem animada para tentar de alguma maneira olhar para esse universo, ainda que não seja uma realidade hoje, mas se preparar para isso, né? O que você recomenda para quem está nos ouvindo, né? Sobre próximos passos para me tornar ou experimentar características do nomadismo digital? Por onde que eu começo? Ainda que cada um tenha seu tempo, tá, gente? Então, tem gente que às vezes pode tomar essa decisão agora e fazer isso em um mês. Tem gente que vai demorar 1 ano, tem gente que talvez demore 2, mas não tem problema. Planejamento de carreira é isso, né? Totalmente. Sobre olharmos o plano, independente de quanto tempo ele vai demorar. Mas o que você recomenda? O primeiro ponto pra mim sobre isso é aquilo que eu comentei sobre você determinar o que é o nomadismo. Você entender que liberdade geográfica serve pra você. Então, primeiro, tira da cabeça a ideia de que você vai ter que vender tudo e viver cada mês numa cidade, dormir na praia, tudo mais. Não é essa ideia. Entende o que é pra você. Pra mim o que serve é… Igual eu comentei de como funciona comigo. Eu fico 1 semana fora e volto pra minha casa todos os meses. Só fazer um comentário que eu acabei me esquecendo que eu tentei experimentar essa vida. Acabei de me lembrar. E aí? No ano passado, ano retrasado, não lembro, vim pra São Paulo no meio da pandemia, uma grande loucura. Uma péssima decisão, né? No caso, na época. Mas eu vendi a metade das minhas coisas e doei. E a outra metade eu deixei na casa da minha mãe. Então, quando eu resolvi voltar pra minha cidade, não fazer mais, né, o que eu havia planejado, que era rodar o Brasil e etc., eu tinha as minhas coisinhas lá. Então, tiveram algumas coisas que eu preservei ali. Falei, não vou vender isso aqui, eu não vou vender, porque vai ser uma experiência, não sei como vai ser. Não fui feliz no meu caso, porque, né, no meio da pandemia, pra ficar dentro do hotel, sem ninguém, basicamente, que eu conhecia pra poder, né, ter qualquer tipo de contato, eu fiquei em desespero, voltei pra casa. Mas foi com relação à questão de vender, doar e etc., foi uma decisão legal, que eu pude recuperar tudo quando eu voltei. Sim, exato. Talvez em outro contexto teria sido melhor pra você. Exatamente. Talvez você arriscar isso em 2022, agora já muda um pouco. Eu já tô pensando, inclusive. Eu amo. Então, acho que tem esse ponto, entender como que funciona pra você. Eu quero aproveitar 1 ano inteiro, então eu vou vender tudo e vou… Ou colocar tudo dentro de um carro. Eu vou ficar 1 mês fora, no outro mês eu volto pra minha casa, ficar 1 mês… Tem esse ponto, porque eu acho que se a gente tirar da ideia de que o nomadismo digital só é quando você saiu da sua casa e, enfim, você não tem nenhum tipo de raiz, já vem todas aquelas vozes, então não funciona pra mim, não vai dar certo, tudo mais. Então, funciona. Entenda como que funciona pra você a liberdade geográfica. Pensado nisso, realmente, entendi que eu quero, mas sei lá, tô numa empresa hoje 100% presencial. O próprio LinkedIn, ele já oferece a ferramenta de quando você vai olhar uma posição, você vê se a posição tá remota ou não.
Mas fica aí até a dica para os recrutadores, porque tem recrutador que não coloca essa informação. Fica lá que é presencial e aí na descrição que mostra que é 100% online. Tá perdendo talentos que talvez estejam filtrando vagas somente para o remoto. Verdade. Fica a dica. Mas então hoje já tem esse filtro. Nós temos pessoas, coaches, totalmente voltadas hoje para transição de carreira remota. Tem uma até, o nome dela é Juliana Rabi. Tem no LinkedIn, os conteúdos dela são incríveis. E legal anotar pra convidar ela também. E esse é o trabalho dela. Ela faz essas transições de carreira. Hoje ela até mora na Europa, tudo mais. E ela cuida dessas transições de carreira para o remoto. Então, eu sou, por exemplo, um advogado e eu quero começar… Ela cuida disso, inclusive. Eu quero começar a atuar como advogado em outro país. Então, e também quero que seja remoto, tudo mais. Enfim, então hoje eu dei o exemplo da Juliana, mas nós já temos profissionais pensando que olham, nisso, né? Exato, para essa transição de carreira no formato remoto. Um ponto bem interessante para nós, nômades CLTs, hoje tem alguns países, inclusive, que dão vistos para nômade digital. Porque até então, como que funciona? Sei lá, principalmente quem vai ficar um grande tempo em outro país. A pessoa entra falando que é por turismo, né? E, então vou ficar aqui um tempo de turismo. Alguns países têm aí o máximo, pensando, sei lá, na Europa, que não é necessário visto. Eu fico até 90 dias, aí depois eu já tenho que voltar pro Brasil, enfim. Mas nós já temos países, inclusive na Europa, não todos, mas que oferecem esse visto de nômade digital. E aí você consegue ficar de 6 meses, 1 ano. Tem país que oferece 2 anos. E pro país é muito interessante, porque um ponto para você conseguir o visto ou você tem que ter empresa no país, aqui no Brasil, ou você tem que ter empresa, ou você tem que comprovar o seu vínculo CLT com algum CNPJ. Ok. Comprovado isso, que ou você tem uma empresa ou você é CLT, você consegue tirar esse visto de nômade digital. Ele é mais simples do que o normal, não? Não sei dizer, Jé. Mas não deve ser, não. Não sei dizer. Eu sei que você tem desses dois, conseguindo comprovar um desses 2 pontos, você consegue o visto. E por que ele é interessante? E aí, sem pesquisa, é o que eu acho. Que ele não é tão difícil, os países até fizeram isso. Porque é interessante para ele, você tá lá, dando receita pro país, gastando no país, mas sem necessariamente precisar estar no mercado daquele país. Então, o país não precisa gastar com você. As empresas podem continuar contratando quem realmente reside naquele país, mas você tá lá gerando receita pro país. Deixando o seu dinheiro. Exato. Mas, pra quem gosta, então é muito interessante, que aí tem essa possibilidade, até que eu falei, de você não precisar ir… Pra quem gosta de ficar grandes períodos em determinado país, já ir pensar, nossa, eu vou então, mas só posso ficar 3 meses e já tenho que voltar. Tem essas possibilidades pra quem é CLT, que eu acho bem interessante. Tem um ponto de alerta que você comentou comigo quando a gente conversou sobre ficar 1 ano e voltar em outros países. Tem isso, não tem? Tem. É um ponto bem fiscal, voltado aí pra Receita mesmo, no sentido de… A Receita, ela tem alguns períodos em que, se você fica acima daquele período fora, você deveria encerrar sua residência fiscal no Brasil. Isso se você não volta nenhuma vez pro Brasil. Então, poxa, fui fazer uma pós-graduação em determinado país. Mas eu fiquei lá 18 meses, mas 2 vezes dentro desses 18 meses, eu voltei pro Brasil. Pro aniversário da minha mãe, pro Dia dos Pais, mas enfim, ok. Colocou o pezinho. Aí, ok. Mas só que tem esse ponto da Receita, em que se você sai, fica 12 meses fora, consecutivamente, sem retornar pro Brasil, teria esse ponto de encerrar a receita fiscal. E aí, como que eu faço hoje para decidir para que país eu vou, para que cidade eu vou? Tem algumas coisas que eu acabo levando em consideração. Primeiro, óbvio, mas vale olhar, que eu já passei perrengues por causa disso, se tem internet boa, inclusive, disponível naquele lugar.
E a internet boa, não é internet. Exato. Né? Não é só olhar assim, tem internet? Tem. Então, não faça isso. Eu passei por uma situação em que eu tinha ido pra Bahia. E a ideia era eu ficar numa cidade bem pequenininha. E disse que tinha internet. E eu cheguei lá e não tinha internet. No quarto. Era um hotel que tinha internet somente nas áreas comuns. E aí eu fui pro meu quarto de hotel. Aí eu já fui olhar se tinha internet. Sem internet. Aí eu fui até a recepção. Nossa, eu vou trabalhar daqui. Eu preciso de internet. Não tem internet. Mas você pode ficar trabalhando das áreas comuns. E aí foi, não, mas eu não posso trabalhar das áreas comuns. Assim, eu cuido de salários, benefícios, nomes, enfim, informações super confidenciais. Eu não consigo ficar conversando sobre essas coisas aqui. E eu tive que sair correndo daquele lugar. Era um domingo, já no final da tarde. E bom, amanhã cedo, vida normal, trabalho, sync com liderança, tudo que segue, eu preciso. E foi às pressas pra eu encontrar um outro lugar, assim, que tinha uma internet boa pra eu acabar trabalhando. Então tem esse ponto da internet. E aí, fazendo um gancho, já isso que eu falei que eu precisei sair correndo eu particularmente não tenho carta, eu não dirijo. Então sempre que, com lição aprendida, eu olho algum lugar pra ficar, tem que ser algum lugar de fácil acesso pra ônibus, Uber, táxi, alguma coisa assim. Porque se eu precisar sair correndo por qualquer motivo, eu não tenho um carro pra pegar e ir até pra, sei lá, pra capital ou pra cidade, pra maior cidade próxima da onde eu tô. Então é um ponto que eu levo bastante em consideração da internet e se eu consigo me locomover dentro daquela cidade facilmente. E aí um terceiro ponto que eu levo bastante em consideração também, mas aí é algo mais particular até de quando eu faço a pesquisa, se aquele lugar que eu vou visitar, que eu vou ficar por algum tempo e tudo mais, se é ok eu sendo gay, afeminado, eu estar naquele lugar. Não muito até só olhando no sentido de agressão física, mas até se eu vou estar em alguma reunião, em algum coworking, falando, gesticulando, tudo mais, infelizmente, é uma coisa que eu preciso entender. Se aquela cidade, estado, país, como funciona. Eu gosto muito do Canadá, por exemplo. Sempre que eu penso no Canadá, Toronto, Vancouver, são cidades grandes em que, tranquilamente, eu estar lá sendo totalmente como eu sou. Mas eu quero ir para algumas cidades que são mais afastadas. E aí eu já até conversei com amigos meus de lá se essa cidade é ok. Porque assim, a gente pensa, país desenvolvido, tranquilo e tudo mais. Não. Em todo lugar que a gente vai, eu acho que é muito necessário a gente olhar isso. Eu corro algum risco? A minha segurança tá 100% ok neste lugar? Então hoje o que eu olho é isso. Tem realmente uma boa internet, se eu vou conseguir me locomover facilmente e se é um ambiente que eu vou ser acolhido, não vou passar por nenhum tipo de opressão no lugar. Muito bom. Esse último ponto que você trouxe é importante, né? Porque a gente tem também a nossa condição como mulher, né? Existem alguns lugares, né? Que a gente, por questões de segurança, não consegue transitar com tranquilidade, né? Enfim, pessoas pretas também em alguns lugares têm muito problema com isso. E aí o legal é você conduzir isso de uma forma onde você se sinta seguro. E não sob aquela perspectiva radical do tipo, em qualquer lugar as pessoas precisam entender, né? Elas precisam me aceitar, eu posso ser quem eu sou. E as pessoas precisam. Não é sobre isso, né? Assim, é sobre realmente você ter tranquilidade e não ir para lugar para ter problemas com a sua segurança, com o acolhimento e tudo mais. Exato. Né? Até porque nem entrando no quesito de se eu estou indo para aquele lugar para militar, para levantar a bandeira. Não é sobre isso. Naquele momento eu estou indo lá para trabalhar. Então, é isso. Eu preciso entender se lá eu vou me sentir bem. E não pensar em chegar lá e fazer com que as pessoas me aceitem. Neste momento, é a última pessoa… Chapéu. Não é esse chapéu, exato. Muito bom. Querido, um grande prazer falar com você. Ouvir a tua história, aprender contigo. Muita coisa que você trouxe quando nós conversamos também. Eu aprendi, trouxe para o meu repertório. Porque eu conversei com você, né? Então, muito obrigada. Tenho certeza que além das pessoas que estão nos ouvindo terem aprendido, elas vão se inspirar em você com toda certeza. Vou te mostrar os depoimentos, com certeza, né? Eu queria que você deixasse para as pessoas que estão nos ouvindo também uma última mensagem, né, final aí, e os contatos para quem quiser continuar falando com você. Qual a melhor rede social para te encontrar e continuar aprendendo e trocando ideias? Sim, eu acho que a última mensagem que eu quero deixar é
Se empoderem da carreira que vocês têm. Não pensem mais no RH como aquele lugar, aquela posição engessada. Não, pensa num lugar imenso, sabe? Onde você tem muito para fazer, muito para crescer e como o trabalho remoto oferece uma explosão de possibilidades e liberdades para isso. Então, se é isso que você quer para sua carreira, corre atrás disso, corre atrás disso. E LinkedIn é Ramon Ortega, Instagram é Ramon Ortega. Me sigam, eu posto várias viagens, eu trabalhando de todos esses lugares que eu tenho essa oportunidade de trabalhar. E é isso, muito, muito obrigado. Sério, eu fiquei contente demais de o que eu falei no início. Vir aqui bater um papo sobre algo que eu acredito muito, muito. Faz toda a diferença quando a gente ama o que a gente fala, Sim. o que a gente faz, né? Com certeza. E a transmissão desse conhecimento fica muito mais leve, muito mais fácil. Querida, eu quero deixar um presente pra você. Eva! Pra poder rodar o mundo, né? Vai com a rodar canequinha. comigo. Então você Sim. pode levar com você, dizendo que a sua história, né? Com certeza já inspirou alguém. Pelo menos uma pessoa vai se inspirar, com certeza. Ai, tomara. E eu sei sim. que pra quem gosta de compartilhar a história, isso é muito importante. Obrigada mesmo, viu? Obrigado vocês, eu adorei a conversa. Enfim, espero muito ter inspirado alguém nessa conversa. Muito bom. obrigado. Novamente, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, por estarem conosco aqui até o final. No Instagram eu tô como Jéssica Martins, _RH_. Me segue por lá também. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.